meio ali entre serra e mar, fundo da Bahia, no manguezal. Suruí é uma cidade pequena demais, gente. Você tem ideia, nós temos ali, total 52 mil habitantes, mas esticados assim. Mas a cidade mesmo tem uma padaria, 6 farmácias, nenhum açougue, nenhum banco, 2 mercados, um borracheiro e uma rua de 3 quilômetros. Essa é a cidade que eu estou. Basicamente é isso. Não temos água encanada, tudo é poço, temos que comprar água, tudo é água salobra, não tem qualidade. A energia é uma das piores que tem lá. É o fim da linha, né, energética também. Então, todas as vezes que o Rio de Janeiro vai consumir muita energia por causa do calor, a gente tem falta de luz lá. Eu, como pastor de uma igreja agora está crescendo, nós estamos comprando um transformador para poder ter energia na igreja, porque não temos condição. 32 mil estou pagando para poder comprar um transformador, para botar na igreja, para pagar o transformador para a empresa de energia e depois pagar conta para ela ainda. É quase igual o cara que me pede dinheiro para abrir uma padaria, depois diz, vem comprar pão comigo, né? É basicamente isso. Então, assim, quando eu falo assim, o pessoal acha que às vezes eu estou desmerecendo o lugar, mas eu sou apaixonado pelo lugar. Na verdade, Suruí não é um lugar assim, sob o ponto de vista de qualidade, mas o povo lá tem muita qualidade. Amém. O povo ali tem muita qualidade. Glória a Deus. Eu tenho encontrado um povo com um coração profundamente inclinado ao Senhor, muito apaixonado pelo Evangelho, muito apaixonado por fazer discípulos. Essa tem sido a nossa fala. Temos encontrado ali um povo dessa maneira. E aí, assim, quando eu chego em alguns lugares, como este aqui ou qualquer outro, na grande maioria das vezes, São Paulo, por exemplo, estive em São Paulo também, e eu olho o potencial. Eu não sei se vocês perceberam, a primeira coisa que eu vou é lá do lado de fora olhar se tem casa em volta. E eu já vi aqui rapidinho, né? Só dar uma olhada nessa igreja aqui, já vi que tem pelo menos 2 condomínios aqui à frente, tem mais um monte de casa atrás, tem uma lanchonete aqui do lado, ou seja, eu já fiz um mapeamento razoável aqui daquilo que eu tenho à minha volta. Sabe por quê? Porque se você não sabe onde está, você não sabe o que fazer. A perspectiva é eu perceber qual é o lugar que eu estou e de que maneira eu estou vivendo nesse lugar, qual é o ambiente que eu estou. A minha linguagem tem muito a ver com o meu ambiente. Rick Warren, no livro Uma Igreja com Propósito, diz que se você não sabe a razão pela qual a sua igreja está naquele lugar, a sua igreja não tem razão nenhuma de estar ali. Porque se você não sabe o propósito pelo qual ela está ali, se o propósito é simplesmente abrir como se fosse um mercado, como se fosse uma padaria, como se fosse uma farmácia, como se fosse um hospital, eu venho aqui num determinado horário, eu abro essas portas e eu recebo pessoas, e recebo das pessoas também algumas vezes, e depois abençoo a vida delas, mando elas embora, eu vou embora porque eu cumpri a minha tarefa. Bom, se o ministério foi isso, então isso não é ministério. Então, basicamente, o que move meu coração hoje, estar aqui com vocês, não é por algo que, de alguma forma, Deus tem feito, porque eu confesso a vocês que, quando vejo hoje a IMW Suruí, eu sento lá e olho assim, cara, o melhor disso tudo é que tem nada a ver comigo. É Deus que está fazendo, eu só não estou atrapalhando, entendeu? A questão é essa, irmão. Deixa Deus trabalhar e para de atrapalhar, pô. Porque a gente fica criando um monte de estruturas que, ao invés de favorecer crescimento, com determinado zelo, a gente, por causa de algum zelo, às vezes, a gente limita, né? A gente pode limitar os nossos filhos, por exemplo. Eu tenho meu filho mais velho, já vou usar um texto bíblico aqui com vocês, só para ser crente, mas veja bem, eu tenho meu filho mais velho, o Mateus. O Mateus, ele teve o privilégio de ser o primogênito, né, e o dissabor, porque eu nunca fui pai antes dele. Então eu aprendi a ser pai com o Mateus. Então eu errei muito com o Mateus. Eu fui exigente demais com o Mateus. Eu queria que ele fosse perfeito, que ele tivesse, que fosse um filho, sabe, sem falha, uma
criança quase adulta. E por causa disso, o meu filho, depois de algum tempo, eu tive que trabalhar com ele, porque ele vivia com medo de fazer as coisas, ele tinha insegurança. E quando eu fui olhar, quem tinha posto isso ali não foi o diabo, não, fui eu. Fui eu que coloquei isso nele. E muitas vezes nós colocamos insegurança na igreja, nós colocamos medo na igreja, e quando a gente vai ver, não é porque o povo é medroso, não, eu que tenho medo. Eu é que estou com medo. Estou com medo de perder o povo, estou com medo de perder o controle, estou com medo de perder, eu estou com medo de perder. Estou com medo de errado. E às vezes, por causa do medo, irmãos, nós limitamos muitas coisas que Deus quer fazer na nossa vida. Porque o espírito de medo não opera junto com o espírito de Deus. Amém? A Bíblia diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Então eu preciso saber de que eu não posso ter medo. Deus me deu um chamado, me deu uma igreja, eu tenho o privilégio de ser hoje pastor de uma igreja. Eu não posso ter medo, porque eu tenho um povo responsável. Depois do Mateus, amanhã no slide que eu vou mostrar aqui eles, veio o Lucas já chegou com um pai mais acostumado, um pai mais que a chupeta caía, batia a mão assim, botava na boca e acabou, né? Não tinha mais problema. O primeiro filho lava a mão, não pode chegar com perfume, uma agonia danada. O segundo, coitado, pega verme de todo lado, porque ninguém está ligando para mais nada. É só que a vida não faz diferença, né? E quem anticorpo faz bem para a criança, mexer na areia, fazer as coisas, faz bem. E aí o Lucas, ele cresce num ambiente agora de maior liberdade. Hoje o Lucas já está, né, com um perfil pastoral, assim como o Mateus também. Mas quando eu olho o ministério do Lucas e olho o ministério de Mateus, eu vejo o quanto o ministério de Lucas, né, está sendo beneficiado por aquilo que ele foi construído, e o quanto o ministério de Mateus foi limitado por aquilo que eu construí nele. E hoje eu trabalho com o meu filho mais velho, ele é líder dos meus jovens lá, líder da Rede Start, né? E eu trabalho com ele justamente para que ele tenha cada dia mais segurança no que fazer, porque ele tem a visão, mas o que falta? Segurança. Eu quero dizer para você, você tem a visão, o que falta talvez é você ter segurança, convicção. Em Atos capítulo de número 26, verso de número 19, o apóstolo Paulo vai falar para um homem chamado Rei Agripa, e ele vai dizer: pelo que, ó Rei Agripa, eu não fui negligente à visão celestial. Eu não fui negligente à visão celestial. Paulo está no meio de um julgamento, estão perguntando por que ele está pregando aquelas coisas, e ele vai dizer: eu estou fazendo isso porque eu recebi uma visão celestial, eu recebi uma visão de Deus. Aí você vai dizer: lá vem esse pessoal de pequenos grupos falar sobre visão. Não, irmão, não estou falando sobre a visão do pequeno grupo, eu estou falando sobre uma visão que Deus te deu. Porque como hoje, me parece que nós estamos aqui um pouco mais concentrados numa estrutura eclesiástica mais robusta aqui, no sentido de pastores, de líderes, irmãos, eu sei que existem compromissos, né, nossos, mas a gente precisa entender de que há uma visão celestial para essa cidade, há uma visão celestial para o meu bairro e uma visão celestial para a minha igreja. Amém. Eu não posso impor uma visão, mas eu preciso entender isso. É um absurdo a gente... Eu dou aula de teologia pastoral e infelizmente poucos de nós conhecemos, né? Está aparecendo aí. Poucos de nós conhecemos, né, a história, porque todo mundo diz: não, começou com a gente. Começou nada. John Wesley fez pequeno grupo? Fez. O John Wesley fez pequeno grupo. John Wesley criou as bandas, as classes. John Wesley fez. Ele fez com uma metodologia, sim. Mas a igreja metodista, quando surgiu, não usou nada do John Wesley. Eles não praticaram. John Wesley praticou, Whitefield elogiou, que era um dos grandes pregadores da época. Mas quando a instituição chegou, ela não fez o que ele fazia. Criou-se outra metodologia. Porque se deu-se mais ênfase ao conhecimento do que ao relacionamento.
Preste atenção, quando a sua igreja começa a dar mais ênfase ao conhecimento, você está gerando uma igreja de mestres. Tudo bem, uma igreja de mestres vai atrair pessoas que amam aprender. Mas qual a grande dificuldade de mestres? Você já viu gente que estuda muito? Primeiro ele faz o curso de bacharel, depois ele faz pós-graduação, depois ele faz PhD, e depois, se não tiver nada para fazer, ele continua inventando alguma coisa para fazer, porque ele agora só aprendeu a aprender, e ele não ensina para ninguém. Ele tem dificuldade às vezes de ensinar até o que ele sabe, e até de viver o que ele sabe. Existe um vídeo que fala sobre um barco, né? Onde os engenheiros estão falando como o barco deveria se portar numa tempestade. E tem um outro barco lá, uma tempestade, eles não vão lá socorrer, dizem assim, a gente vai morrer, não pode fazer isso. Mas eles são os especialistas nisso. Caminhando dentro desse contexto que nós estamos aqui,